Olá pessoal, bem-vindas a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Sou a professora Cláudia Andrade Albuquerque e meu sinal... Estou aqui com o intérprete de Libras, Anderson, e vamos fazer uma linda viagem ao mundo do conhecimento. Hoje, um dia muito especial, Dia dos Estudantes. Então, não poderia deixar de falar para vocês que estudar é abrir caminhos para um mundo melhor. Portanto, insista, persista, não desista, seja feliz, busque os seus sonhos. Feliz Dia dos Estudantes para vocês. Estou muito feliz em poder estar aqui para mais uma aula. Então, o tema da nossa aula de hoje, o corpo humano como um sistema integrado. Então, vamos caminhar nessa viagem e vamos aprender, tá certo? Então, aqui a nossa disciplina Ciências. Em mais uma viagem, vamos ver como o corpo humano, ele caminha, não é? Como ele chegou, qual o nível de organização do corpo humano. Vamos lá. E aí, pessoal, nossas aulas, agora, aulas na TV. Precisamos que vocês tenham bastante atenção. Peguem lápis, caderno, anotem as dificuldades que vocês tiverem, anotem os assuntos mais importantes que vocês têm, façam um textozinho e vão gravando isso para adquirir cada dia mais conhecimento. Eu conto com vocês, sei que vocês estão bem ligados na nossa aula. E aqui, pessoal, vamos ver as nossas atividades. Com certeza, vocês conseguiram fazer a atividade da nossa aula anterior. Então, vamos lá. Nós aprendemos respiração celular na aula anterior e eu deixei para vocês uma atividade. Vamos lá. Primeira atividade, para vocês colocarem as etapas da respiração celular. Nós vimos que é toda uma etapa até que aconteça a respiração celular. E eu pedi para vocês citarem as 3 etapas da respiração celular. Então, que etapa é essa? A primeira, a glicólise. A segunda, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. E a outra, a fosforilação oxidativa. Então, quem botou essas 3 etapas, acertou. Quem ficou ligado na aula, acertou também, tá certo? E agora, outra atividade. Os tipos de fermentação, para vocês colocarem e escreverem no caderninho de atividades de vocês. Quais são os 2 tipos de fermentação e o que cada tipo de fermentação é usada, em que ela é usada. Vamos ver aqui como é a nossa resposta. Então, os 2 tipos de fermentação, a fermentação láctea e a fermentação alcoólica. A fermentação láctea, ela é usada para a fabricação de iogurte, queijos, coalhada. E a fermentação alcoólica, ela é usada em vinhos, cervejas e bebidas destiladas. Vimos que essa fermentação é muito usada economicamente, porque diariamente nós estamos consumindo iogurte, queijos, coalhadas e dependemos da fermentação, um dos tipos de fermentação. Então, tarefa concluída, eu tenho certeza que todos conseguiram fazer e ficaram atentos à nossa aula. Vamos lá começar realmente o corpo humano como um sistema integrado. Então, o corpo humano como um sistema integrado, ele é constituído por diferentes partes. Nós vemos que possuímos pele, músculos, nervos, órgãos, ossos e etc. Uma infinidade até chegar a formar o nosso corpo humano. E que cada parte do nosso corpo, ele é formado por inúmeras células. E essas células, elas apresentam formas e funções bem definidas. Bem interessante, não é? O nosso corpo, como ele é constituído? Constituído de muitos pele, músculo e tudo isso formando o nosso organismo, os ossos, não é? Todo num sistema bastante integrado, cada um realizando a sua função. Vamos lá. E aqui está uma máquina funcionando, pessoal.
Vejam aí um motor. Ele está funcionando, as engrenagens todas trabalhando juntas. Então, por que a professora de ciências está mostrando isso? Porque nós podemos comparar o corpo a uma máquina bem complexa, né? Em que ela é perfeita e todas as suas partes estão trabalhando com um único objetivo, né? E funcionando todos em sincronia, fazendo com que um vá ajudando o outro para que realize o seu trabalho. Então, somos bem parecidos com uma máquina bem complexa. E essa máquina, ela vai realizando a sua função. O nosso corpo é da mesma maneira. Cada órgão realiza a sua função para que o nosso sistema ele funcione perfeitamente bem. E agora, os níveis de organização do corpo humano. Como é que o nosso corpo ele vem organizado? Como é que começa? Então, nós começamos aí com a célula. A célula, através de uma célula, o nosso corpo começa a ser formado. A célula começa a se dividir e se multiplicar. E o que é que ela constitui? O conjunto de células vai constituindo os tecidos do nosso corpo. Os tecidos vão se juntando, vão formando os órgãos do nosso corpo. Os órgãos juntos vão formando um sistema equilibrado. E os sistemas em conjunto, eles formam o nosso organismo. Vê que interessante. Nosso corpo ele surgiu de uma célula. E a célula foi se duplicando, se multiplicando, formando os tecidos em conjunto formando os órgãos, nossos órgãos, cada um com uma função, né? Nós podemos ver aqui os pulmões com a sua função, o fígado, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, cada um órgão desse, ele realiza uma função e ele forma todo um sistema para que surja o nosso organismo e que funcione em perfeito estado, né? Funcione bem para que a gente possa realizar as nossas atividades diárias. Se um órgão nosso estiver funcionando mal, nosso organismo já não vai estar bem. Surge uma dor de cabeça, surge uma febre. Então, nós precisamos que todos esses órgãos, eles trabalhem em conjunto e de forma organizada. Por isso, a importância de cuidarmos do nosso corpo. E no nível de organização, essa organização que a gente viu, célula, tecido, órgão, sistema e organismo, nesse nível de organização do corpo humano, cada uma dessas estruturas, elas têm um nível hierárquico, até a formação de todo o organismo, e eles funcionam de modo integrado. Mas que nível hierárquico é esse? Vamos dizer, nós começamos pela célula, a menor unidade, né? Até chegar ao organismo, houve grande mudança, não é? A gente viu que as células se multiplicaram, foram crescendo, aí foram originando os tecidos, até chegar ao organismo. É toda uma hierarquia, cada um realizando a sua atividade para formar o organismo, um organismo em equilíbrio, né? Que funcione bem. Em cada nível de organização, a estrutura ela está estritamente relacionada à função que exerce no corpo. Vamos dizer, o pulmão, ele tem a função no nosso corpo. Então, cada estrutura, ela está estritamente ligada à função que realiza no corpo. E no corpo humano, existem inúmeras células, né? Muitos tipos de células, e essas células elas têm formas e têm funções. Cada célula também realiza a sua função no nosso corpo. Como a gente imagina ela bem pequenininha, mas são milhões de células que formam o nosso corpo para que ele funcione bem. Nós vimos no assunto anterior de respiração celular, né, que nas células existem, além das células, as organelas que realizam também a sua função na célula. Então, nós começamos na célula até chegar ao nosso organismo,
até chegar ao meu corpo, ao seu corpo que está aí em casa assistindo. Então, surgimos de uma célula e foi multiplicada até chegar ao nosso organismo. E as células, elas trabalham em grupo, né? Elas estão organizadas de maneira integrada, desenvolvendo juntas uma determinada função no organismo. Nós temos aqui a célula muscular, as hemácias, os neurônios. Então, cada uma dessas células, elas têm a sua importância e realizam a sua atividade. A célula muscular, ela é capaz de se contrair, então realiza um movimento de contração. Vejam que função importante, muito importante, ela contrai, a gente pode contrair, nosso braço não é duro, ele precisa contrair e movimentar. Então a célula muscular, ela é responsável pelo movimento de contração. A hemácia, que é a célula do sangue, ela transporta oxigênio para todo o nosso corpo. E a célula nervosa, ela transmite estímulos e recebe estímulos para enviar para todo o nosso organismo e trabalhando em conjunto. Muito interessante, né? Quando nós vemos as hemácias, as células sanguíneas, esse transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. O nosso cérebro, ele não pode estar sem oxigênio, por isso que o sistema circulatório ele é responsável para esse transporte sanguíneo, levando oxigênio para todo o nosso organismo. E aqui, olhem, um rapaz, né, fazendo exercício para desenvolver o músculo. Então, o exercício faz com que o nosso músculo ele se desenvolva, para que a gente possa ter mais firmeza no músculo, não fique um músculo flácido. Então, ele precisa de exercício, precisamos nos exercitar. Serve para a nossa saúde e para que os nossos músculos fiquem fortes. É importante que, através do exercício, que nós possamos realizar, fazer com que eles fiquem desenvolvidos, sem tomar nenhum produto que faça com que eles desenvolvam. Sim, através do exercício. É uma forma mais lenta, mas é uma forma mais saudável para o nosso organismo, não possui efeitos colaterais, sempre acompanhado por um profissional de educação física, tá certo? Sempre é bom ter o profissional por perto para não fazermos exercícios de forma errada. Um grupo de células semelhantes, elas formam um tecido. Nós vimos que começamos nas células e as células se dividem. Quando elas se dividem, o conjunto de células que são semelhantes, porque como nosso organismo tem várias células, aquelas células semelhantes, elas formam um tipo de tecido. E vamos ver que existem 4 tipos de tecidos no nosso corpo e alguns tecidos ainda se dividem. Vamos lá, vamos ver que tecidos são esses. O tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então, o tecido muscular, pelo nome a gente já está dizendo, né? Responsável pelos nossos músculos, nós vamos estudá-lo de forma bem detalhada. O tecido nervoso dos neurônios, nós vamos ver que também vamos estudar de forma detalhada. O tecido conjuntivo, que tem a sua divisão também, e o tecido epitelial, uma grande maioria na nossa pele, mas ele também é dividido em 2 tipos. Vamos lá, vamos aprender, anotem no caderno de vocês o que vocês puderem ir anotando, tá certo? E continuem a ler, a fazer as leituras das trilhas que vocês têm aí dos livros de vocês, junto com a professora que está na escola de vocês. Ela é a grande parceira nossa, tá certo? Não esqueçam disso. Então, o tecido epitelial. Como é o tecido epitelial? As suas células. Como é que estão as suas células? Porque a gente viu que o conjunto de células, elas formam os tecidos. E como estão as células do tecido epitelial? Elas estão justapostas, ou seja, bem juntinhas. E elas possuem pouca ou nenhuma intercelular. Então, elas não possuem nenhum afastamento. Elas estão bem juntas
para formar o tecido epitelial. E essas células justapostas, elas estão ligadas à função de revestimento do nosso corpo. Então, por isso que elas estão bem unidas, para revestir o nosso corpo. É um tecido bem importante, é o tecido de revestimento, né? E aqui, o tecido epitelial, ele pode ser classificado em dois grupos básicos de tecidos, né? O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. E vamos ver o que esse tecido epitelial de revestimento é e o que é que ele reveste e o tecido epitelial glandular. Vamos ver de forma bem devagar para que a gente possa entender. Não é difícil. O tecido epitelial de revestimento, sua função principal, revestir os órgãos e o nosso corpo. Então, ele reveste, é a nossa pele, reveste todos os órgãos e todo o nosso corpo. É importante que a gente tenha o cuidado com o nosso corpo, que a gente ame, que a gente aceite o corpo como é o nosso corpo, agora com bastante cuidado do nosso corpo. E o tecido epitelial glandular, ele é responsável pelas glândulas do nosso corpo, as glândulas sudoríparas e outras glândulas que existem no nosso corpo. Então, é o tecido epitelial glandular, ele também é muito importante. Então, o tecido epitelial, ele está dividido em dois tipos, tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. Então, anotem aí devagarinho, tá certo? Com bem calma para não misturar um tecido com o outro. Então, mas eles, cada um tem a sua função no nosso organismo. O tecido conjuntivo. Então, o que é o tecido conjuntivo? Ele apresenta uma grande quantidade de substância intercelular. E o que faz com que suas células não estejam tão unidas? Observem a diferença, né? O tecido epitelial, as células estão justapostas, bem unidas. Já no tecido conjuntivo, ele apresenta uma grande quantidade de substância intercelular, ou seja, entre as células já existe um espaço. E essa substância intercelular também possui uma grande quantidade de fibras, fazendo com que o músculo ele possa se contrair também. E possui também uma grande variedade de tipos de células. Então, a gente viu que as células se juntam iguais, formam o tecido e ele existe uma grande quantidade e variedade de células para formar o tecido conjuntivo. E nós vamos ver que ele também está dividido em vários, tá certo? Pronto. Agora vamos ver os tipos de tecido conjuntivo. Nós vimos que o tecido epitelial ele também se divide e o tecido conjuntivo também tem a sua divisão. O tecido epitelial divide-se em dois e o tecido conjuntivo divide-se em 5 tipos, né? O tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido adiposo, tecido sanguíneo e o tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido cartilaginoso podemos representar pelas cartilagens. Ele tem uma função também de sustentação no nosso corpo, também das partes moles do nosso corpo. Então, as cartilagens representadas aqui, ele tem também um tipo de sustentação, de função de sustentação. O tecido ósseo, também, junto com o tecido muscular, eles ajudam na locomoção, né? Imagine se não tivéssemos ossos, nosso corpo seria bem mole, né? Mas temos os ossos para dar rigidez e os músculos para facilitar os movimentos. Observem que cada um com uma função se juntam e formam o nosso organismo de forma bem organizada. O tecido adiposo, nós vimos que ele reveste ele armazena gordura. Então, ele tem esse poder de armazenar gordura, é um tecido conjuntivo e adiposo. O tecido sanguíneo, né, é formado pelo sangue e também lembrando que as hemácias, os leucócitos, as plaquetas são células sanguíneas que estão presentes no sangue, tá certo? Tem essa diferença, mas nós vimos que as células formam os
tecidos. Se a gente analisar aqui, o tecido sanguíneo tem as hemácias, os leucócitos e plaquetas, são células do sangue. E o tecido conjuntivo, propriamente dito, que está presente em todo o nosso organismo. Bem interessante, não? Então, ele é dividido em 5 tipos de tecidos para formar o nosso organismo. O tecido muscular. Qual a função do tecido muscular? Então, sua principal característica é a capacidade de contração, ou seja, contrair. Aquilo que eu disse a vocês, né? Nós temos esse poder de fazer esse movimento, de baixar, de realizar todos os movimentos que podemos, que facilita o tecido muscular. E junto com os ossos, né? Para que dá a rigidez e a gente possa caminhar e fazer as nossas atividades, os nossos exercícios, correr, pular e etc. E ele pode ser classificado em 3 tipos. Tecido estriado esquelético, né? O tecido muscular estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado. O estriado esquelético está presente nos nossos ossos. O estriado cardíaco no nosso coração, grande responsável para bombear o sangue, né? E o não estriado está presente no nosso estômago. Observem que eles estão bem divididos, né, em órgãos diferentes, de diferentes sistemas, mas que juntos eles realizam a função. Então, o tecido muscular, ele é classificado em 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. E presentes esqueleto. Quando você vê o nome esqueleto, você pensa logo no esqueleto. Então, nos ossos, né? O estriado cardíaco, pense no coração. E o não estriado, lembre-se que ele está no estômago, que está representado aqui. Olha aqui o nosso estômago. Está vendo? Bem interessante aqui, olha. Está no nosso estômago, né? O coração está aqui, olha. O coração está aqui, onde fica o tecido muscular não estriado, tá certo? E o esqueleto, que fica o tecido estriado esquelético. E o tecido nervoso, né? O tecido nervoso, sua função principal é receber estímulos, tanto do meio externo quanto do meio interno. Nós temos uma grande função no nosso tecido nervoso, né? Ele tem todo esse controle, todo esse estímulo para que nós possamos captar as mensagens, tanto interna como externa. Às vezes, até dormindo, ele está trabalhando, né? Respondendo a estímulos e realizando as nossas atividades diárias. E nós vamos realizando as nossas funções de acordo com o estímulo que ele está dando no nosso organismo. E qual é a célula principal do sistema nervoso? O neurônio. É a célula principal do nosso sistema nervoso. Ele é responsável para formar o nosso sistema nervoso. Então, o neurônio é a célula nervosa, né? Forma o nosso sistema nervoso. Então, todos nós temos essa célula nervosa para formar o sistema nervoso, onde nós vimos que ele é principal porque ele responde aos estímulos, tanto os estímulos internos, que estão dentro do nosso corpo, quanto estímulos externos. De repente, às vezes, nós estamos numa situação difícil, então, externamente, nós temos que responder rápido ao estímulo. Então, já vem a mensagem para o nosso sistema nervoso para que a gente possa resolver aquela situação. E, de repente, nós recebemos um estímulo externo. Então, é muito rápido. Então, ele é muito rápido no funcionamento. Por isso que devemos ter uma mente sã, para que a gente possa aprender melhor, ter uma alimentação saudável que não afete os nossos sistemas. E é importante ter hábitos saudáveis, dormir bem, é importante para podermos aprender melhor. O professor de vocês, ele aprende todo dia, aprende com vocês, aprende no meu externo, então ninguém nunca sabe tudo, então estamos todo dia aprendendo, vocês também, todo dia vocês estão aprendendo. Estudar para muitos não é fácil, mas é muito importante, por isso que eu disse, não desistam,
continuem estudando, busquem os seus sonhos para ter uma vida melhor, para mudar o mundo, para podermos adquirir conhecimento. E o nosso sistema nervoso ele tem que estar bem descansado. Nós temos que ter as nossas atividades diárias bem divididas, não esquecendo o lazer também, que é importante para podermos estar descansados. O conjunto de tecidos que desempenham determinada função recebe o nome de órgãos. Então, as células, elas formam os tecidos e os tecidos formam os órgãos. Então, o conjunto de tecidos, eles formam os órgãos. Um órgão, ele é formado por diferentes tipos de tecidos organizados para realizar uma função. Então, esses órgãos, né, e esses tecidos organizados realizam uma função específica. O coração, ele bombeia o sangue. Os pulmões fazem as trocas gasosas, né, oxigênio e dióxido de carbono. E os rins, o que é que eles fazem? Eles filtram o sangue. Então, cada órgão nosso, eles têm a sua função. É aquilo que eu mostrei a vocês, né? Nós temos os pulmões aqui, bem demonstrado. Deixei aberto para vocês verem aqui o coração, né? E nós temos os rins, não está dando para ver porque está mais atrás aqui. Eu teria que tirar todos os órgãos. Então, cada órgão desse, ele tem a sua função. E cada um desse, ele participa de um sistema diferente, né? Mas os sistemas, eles vão estar interligados e realizando cada um a sua função. Um conjunto de órgãos que atuam de modo integrado, ele constitui um sistema de órgãos. Então, cada órgão, ele integrado, ele vai constituir o sistema. E os sistemas do corpo humano, eles desempenham funções específicas no organismo. Porém, eles atuam de modo integrado e interdependente. Em aulas anteriores, nós vimos o sistema respiratório, representado aqui pelo pulmão, né? Mas se nós vermos o coração, ele participa do sistema da circulação circular, né? Nós vemos aqui o fígado, o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado do sistema digestório. Então, vários órgãos juntos para realizar uma determinada função, um interagindo com o outro. Os órgãos, em um sistema de órgãos, eles trabalham juntos para completarem as suas tarefas. Os diferentes sistemas de órgãos, eles também cooperam para manter o corpo funcionando. Então, cada sistema, ele está funcionando e realizando a sua tarefa específica. Cada um realizando a sua função. E aqui vamos fazer um resumo do que a gente viu hoje, das partes principais. O corpo humano, como um sistema integrado, cada parte do corpo é formada por inúmeras células. O corpo humano ele é constituído por diferentes partes. A pele, os músculos, os nervos, os órgãos, os ossos e etc. Todos eles fazem parte do nosso corpo, né? São partes divididas. Os níveis de organização do nosso corpo. Nós somos formados de uma célula. As células juntas formam os tecidos vários tecidos formam os órgãos em conjunto formam os sistemas e os sistemas vão formar o nosso organismo e todos trabalhando em conjunto. Então, esse é o resumo da nossa aula de hoje, que vocês precisam saber em detalhes, pelo menos, o nosso sistema, os níveis de organização do nosso corpo humano como um sistema integrado, um interagindo com o outro. E aqui vamos testar o nosso conhecimento, o que aprendemos. Vamos fazer de forma, como é dia do estudante hoje, não vamos ter tarefa, mas precisamos estudar, tá certo? Então vamos ver aqui. Vamos marcar a alternativa correta que indica a sequência dos níveis de organização do corpo humano. Célula, sistemas, tecidos, órgãos e organismo. Letra B, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Letra C, célula, órgãos, tecidos, sistemas e organismo.
ou tecidos, órgãos, sistemas, célula e organismo, ou começa com tecidos, órgãos, células, sistemas e organismos. Então, a letra B começa célula, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Quem botou a letra B, acertou. Agora vamos ver o tecido em que suas células estão bem ligadas. Está ligado à função de revestimento. É o conjuntivo, nervoso, epitelial ou muscular? Então, o tecido epitelial forma a nossa pele, as células estão bem justapostas. E aqui o tecido que a função responde a estímulos. É o tecido epitelial, muscular, conjuntivo ou nervoso? Tecido nervoso. Quem colocou, acertou. Então, pessoal, aqui estou me despedindo de vocês. Até a próxima aula, dizendo que a nossa aula ainda continua, certo? Nosso assunto não terminou aqui. Tchau, tchau, pessoal.